Muy buenos días para todos los participantes del Congreso Internacional de Derecho Comparado. Es para mí un placer presentar al abogado Sergio Godinho, representante de Angola, en el tema manejo de los conflictos individuales en el trabajo. Bom dia, é para mim um prazer apresentar o Dr. Sergio Godinho com o tema arbitragem nos conflitos individuais de trabalho, representante da Angola, para todo mundo. Muito obrigado, Dr. Jair. É de facto um prazer para mim também estar aqui convosco, nosso distinto e simpático moderador. É um prazer para mim estar a partilhar este momento e esse convite agradabilíssimo que me foi feito pelo Instituto para poder estar aqui neste congresso. Saúdo calorosamente, apesar da distância que nos separa, mas que por via dos webinars também nos une, na verdade, todos aqueles congressistas e os participantes nesse magnífico congresso de Direito Comparado. É um prazer para mim estar aqui, de facto, embora sem representação, sem mandato para a representação da comunidade arbitral angolana, sinto-me também, de facto, aqui nessas vestes, podendo, de facto, de algum modo representá-los a todos. Muito obrigado pelo convite. Muy buenos días, es para mí un placer estar como representación de Angola para todos ustedes, con el cuerpo de arbitraje de Angola, el cuerpo de abogados de Angola. Muy agradecido por la participación del moderador y el instituto por su invitación. Un gran saludo a todos los congresistas y participantes de este gran evento. Ok. Então, para darmos início à nossa apresentação e como a tela que nós já começamos de facto a partilhar também dá-nos de facto essa indicação, nós vamos falar sobre a arbitragem nos conflitos individuais de trabalho. É um desafio arrojado que me proponho fazer, mas de facto que não é um tema para o qual eu tenho bastante à vontade, por ser um tema que me motiva já há algum tempo no estudo, na análise e na pesquisa. No entanto, eu pretendo começar apresentando uma resenha ao enquadramento histórico e que entendo que é um enquadramento que não será difícil de fazer, porquanto parte do princípio que, estando numa academia, de facto, a missão fica facilitada porque se tratam de conceitos já conhecidos. Então, de forma muito rápida, permitam-me dizer o seguinte: a natureza, de facto, é generosa para os homens, dando a possibilidade de oferecer vários recursos, mas, no entanto, a natureza humana insatisfeita e não consegue, de facto, com os bens e recursos existentes, que mormente sempre escassos, não é? Satisfazer aquelas que são as necessidades prementes, quer individuais, quer necessidades coletivas. Com o contrato social, com a divisão social do trabalho, deu-se início então todo um movimento de criação de um aparelho coletivo para a gestão e resolução, de facto, dessas necessidades coletivas, hoje, mormente, conhecida como administração pública, nas suas diferentes vestes e funções, dentre elas a função de resolução de conflitos ou de realização da justiça e do direito. No entanto, é verdade que a resolução de conflitos nem sempre foi do modo como nós hoje a atendemos. Alturas houveram que, de facto, a resolução desses conflitos era feita de modo privado, não é? No sentido de ser uma justiça particular de cada um, não é? De formas que se podia usar da força e de outros mecanismos quaisquer à disposição do interessado em ver a sua pretensão, o seu interesse satisfeito, e se colocava, se imputava, muitas vezes inelutavelmente ou com uma força não proporcional, para que, de facto, se pudesse limitar, se pudesse frear aquele outro contendor neste ou naquele direito, e que muitas vezes até sem direito sobre determinada coisa, mas que se podia impor pela força e assim satisfazer os seus interesses. Mas, no entanto, também é verdade que com o desenvolvimento
e com a organização social, se chegou a outras formas de resolução desses mesmos conflitos, com o concurso de pessoas que, pelo respeito, pela confiança, pela liderança, pela experiência da vida e o conhecimento de determinadas experiências, eram chamadas e tidas pela sociedade como pessoas capazes de colaborar na resolução desses mesmos conflitos e, com algum bom senso, de facto, levar à autocomposição destes mesmos litígios com a intervenção desses terceiros. Ora, esses conceitos anteriormente e situações de facto anteriormente usadas, hoje, modernamente, são conhecidos e com o aprimorar e o desenvolvimento científico de técnicas de resolução de conflitos, como sendo o caso da arbitragem, da mediação, da conciliação, da negociação e outros métodos autocompositivos e heterocompositivos extrajudiciais de resolução de conflitos. No entanto, isso nos leva aqui a uma questão. Os tribunais, na verdade, não são a única forma de resolução de conflitos, porque existe, de facto, essas outras formas de resolução. No entanto, também é verdade que estas outras formas de resolução de conflitos não são naturalmente formas alternativas de resolução de conflitos. Elas são tão primárias quanto os tribunais, porquanto nós entendemos que essa alternativa é uma alternativa circunstancial. Ou seja, é uma alternativa que se vai colocar em função de determinada questão, de um determinado interesse que as partes, ou uma das partes, poderá colocar no momento da escolha da via para a resolução desse conflito. Ou seja, deve haver, sim, a primazia da autonomia da vontade em vários sentidos, dentre eles na escolha do método a usar para a resolução dos diferendos, pelo que entendemos que a via judicial, embora seja uma das mais acabadas, se não de todas a mais acabada, não é sempre a mais eficiente, não é sempre a mais adequada, pelo que não olhamos com esse primor, embora, de facto, seja a via pública ou formal de resolução de conflitos, se assim quisermos. Esta questão nos leva à análise, a nível do direito do trabalho e de outros ramos de direito também, do conceito de bem jurídico. Que bens jurídicos, ou de que bens jurídicos nós estaríamos a falar? É verdade que os bens jurídicos têm uma valoração diferenciada, e a Constituição acaba sendo, as cartas magnas, no caso, acabam sendo uma bitola de diferenciação, de facto, da hierarquização desses bens jurídicos, sendo que são elevados à categoria constitucional aqueles bens jurídicos fundamentais, dentre os quais nós encontramos o direito ao trabalho, o dever de trabalhar e o dever do Estado de promover o emprego ou a empregabilidade, se quisermos, bem como a satisfação da justiça a nível dos conflitos laborais. No entanto, percebemos também que essa questão, e para aquilo que hoje são as formas modernas, os fenómenos modernos que temos estado a assistir, mormente a necessidade de uma intervenção menos intensa do Estado, a necessidade de privatização ou de um olhar de uma forma menos proteccionista de determinados fenómenos e situações a nível do direito do trabalho, o desenvolvimento tecnológico com a informática, com a robótica, com a eletrónica, o modo de realização do próprio trabalho por via do teletrabalho e outras formas de realização, têm de facto levado a questionar se dentro dessa suma divisio, não é? Do direito do trabalho, dos ramos do direito entre público e privado, se não estamos a assistir um inquinar do direito, da parte privada deste mesmo, do direito de trabalho, considerando que é consenso doutrinal que o direito de trabalho é um ramo de direito misto, ou seja, ou nele abundam normas imperativas, normas de ordem pública, mas também não só normas de ordem pública, e que levanta-se aqui de facto a cortina da questão que se prende com a crise do direito de trabalho, a crise do trabalho, a flexibilidade das normas jurídico-laborais e também a questão da precarização laboral, que é de todo necessário evitar para não fazermos retrocessos. Mas, no entanto, não seria um retrocesso, e isso nos prova o próprio direito do trabalho, que ele conserva em si mesmo formas autónomas, formas
autocompositivas, se quisermos, ou formas diretas de resolução dos seus conflitos, ou dos conflitos que nascem a nível da relação de trabalho. É assim que nós podemos aqui surpreender alguns institutos, como é o caso da greve, como é o caso do poder disciplinar, da negociação coletiva de trabalho, da valoração acrescida que se coloca à conciliação nas diferentes fases a nível da resolução de conflitos e também os sistemas multiportas que permitem, do ponto de vista jurídico ou legislativo, em determinadas ordens jurídicas, que de facto isso vai ser um bocadinho diferente, considerando a realidade jurídica concreta, da existência de outras formas de resolução de conflitos para além daquelas que poderão ser reservadas ao aparelho público do Estado, no caso ao poder judicial, que aqui se não pode confundir com a função jurisdicional, onde nós podemos de facto encontrar também as outras formas de resolução de conflitos. No entanto, entrando aqui no cerne da questão, nós olhamos para a arbitragem como forma de resolução de conflitos e colocamos aqui duas questões fundamentais. Serão possíveis a resolução de conflitos laborais por via da arbitragem? Que conflitos ou que matérias poderão ser resolvidas efetivamente por via da arbitragem? Todas elas? Ou deverão ser algumas? Dito de outro modo, estaremos aqui a falar da arbitrabilidade dos conflitos laborais, arbitrabilidade objetiva e subjetiva, e estaremos aqui a falar da questão que se prende com a possibilidade ou não da arbitragem ser uma via de resolução de conflitos laborais, do ponto de vista adjetivo, se quisermos. Ora, nós entendemos que quanto à primeira questão, e até por essa resenha que fizemos até aqui, facilmente podemos perceber que a arbitragem é uma forma de resolução de conflitos tal e qual é a forma judicial, que de facto ela pode em muitos casos apresentar-se como mais eficaz para a resolução de determinados conflitos, dentre eles os conflitos de natureza laboral. É verdade que a nível doutrinal e também a nível do direito internacional se entende que os conflitos coletivos de trabalho são mais fáceis e mais acessíveis à resolução por via da arbitragem, pelo que temos aqui em vários ordenamentos jurídicos este respaldo e também a própria OIT, a Organização Internacional do Trabalho, por via dos seus instrumentos normativos, privilegia a resolução de conflitos coletivos por via da arbitragem. E nisso não coloca nenhuma limitação. No entanto, não é assim sempre, e de facto nós encontramos diversas vozes que olham para os conflitos individuais como aqueles que, por razões que se prendem com a subordinação jurídica, com o poder disciplinar, com a subordinação real, porque muitas vezes ela não é só jurídica, não é? E porque pode haver uma subordinação jurídica e não haver efetivamente uma subordinação real, não é? Então, com a questão que se coloca relativamente a subversão, a possibilidade de subversão do princípio do favor laboratoris, se enverdarmos para outras formas de resolução de conflitos, como é o caso da arbitragem, entende-se aqui que este receio se coloca e também o receio de não ter a proteção que teria se os conflitos fossem resolvidos pelos tribunais judiciais. Ora, nós entendemos que não é bem assim, nós temos que tentar aqui descortinar e separar algumas águas, porque de facto entendemos que, tal como grande parte, tal como o segmento da doutrina, que de facto a arbitragem, a arbitrabilidade subjetiva deve olhar para 4 premissas que são fundamentais. Os direitos laborais podem ser renunciáveis, não é? Não são direitos absolutos, por um lado. Por outro lado, nem todos os direitos e normas laborais têm como carga princípios ou normas de ordem pública. Também é verdade que a disponibilidade dos direitos devem ser ou podem ser aferidas de modo diferente, tratando-se de uma relação laboral existente ou de uma relação laboral já extinta. E existem vastas doutrinas sobre isto se debruçando. Por outra, nós não podemos escamotear, não podemos esconder que, de facto, a aceitação fácil e pacífica da mediação e da conciliação e da possibilidade de transação a nível do direito do trabalho deixa-nos claro, de facto, que há aqui, sim, direitos disponíveis e a possibilidade, efetivamente, de transacionar.
nós podemos trazer aqui alguns exemplos, como alguns casos que decorreram na Corte de Cassação de Paris, no caso Tissot, que de 1950, em que de facto se entendeu sobre a arbitrabilidade de conflitos laborais, ou seja, da possibilidade da realização de conflitos por via da resolução de conflitos por via da arbitragem, e também aqui três marcos que eu acho que são importantes. As situações são importantes. Na Inglaterra, o uso da arbitragem começou a ser promovida pelos sindicatos, aqueles que podemos entender como sendo os órgãos representativos dos trabalhadores e, de facto, os hipossuficientes, mas, no entanto, tem esse fenómeno que, de facto, não pode deixar de ser atendido com algum cuidado. Foram os próprios sindicatos que o fizeram, sendo que a classe empregadora, só no segundo quartel do século XX, é que começou a olhar para esta via como, de facto, uma via positiva, uma via boa para a resolução dos conflitos. Outro exemplo eu trago da própria América do Sul, em que, no Brasil, em 1988, foi o Partido Trabalhista, o PT, quem promoveu no sentido de se constitucionalizar, ou seja, colocando na Constituição Federal a arbitragem como via de resolução de conflitos. Em Portugal também se fez, de facto, aqui um caminho, porque em 1941 era proibida a arbitragem nos conflitos laborais, o que mudou em 1963 e hoje ainda ela é aceita, embora para alguns segmentos com algumas reservas. No caso de Angola, também é aceita a arbitragem nos conflitos individuais de trabalho. Não foi sempre assim, é verdade, mas desde 2000 que é possível a arbitragem nos conflitos individuais de trabalho, porquanto a lei permite, ou permitia na altura, a Lei 2/2000, que era a Lei Geral de Trabalho angolana, já revogada, permitia que, com a extinção dos contratos, pudesse haver, de facto, a transação e, concomitantemente, a realização de convenções de trabalho, convenções arbitrais e, concomitantemente, a resolução por via da arbitragem de conflitos laborais, mas que ficou mais dessecada em 2015 com a entrada em vigor da nova Lei Geral de Trabalho. Da pesquisa que fizemos e vimos alguns autores, no caso aqui Amaury Mascaro do Nascimento, vimos que de facto não é uma realidade única e exclusiva desses países que citei, porquanto quer a Argentina, quer a Bolívia, quer o Chile, quer a Colômbia, quer a Costa Rica, a Guatemala, o Panamá, o Peru, a República Dominicana, a Venezuela, também de facto abraçam esta perspectiva, ou seja, olham para a resolução de conflitos por via da arbitragem, os conflitos laborais por via da arbitragem, como sendo possível. Essa pesquisa é verdade que data de 2007, não sei, poderá ter havido alguma alteração legislativa nesses ordenamentos jurídicos. E por conta disto, há aqui um segmento da doutrina, ou vários segmentos, que nos apresentam classificações relativamente a esta matéria, no que respeita à aceitação ou não da resolução por via da arbitragem dos conflitos laborais, considerando, de facto, a natureza desses mesmos bens jurídicos. E aqui nós trazemos a vários autores e que classificam, de facto, de modo distinto para a matéria da arbitragem, os conflitos laborais, porque entendem que o direito de trabalho, e aqui no caso Yara Pacheco, uma autora brasileira, juíza desembargadora reformada, em que os direitos se classificam em direito de personalidade, direitos de normas de ordem pública absoluta, de ordem pública relativa e direitos disponíveis, ou seja, nós não temos só direitos indisponíveis a nível do direito do trabalho. Sampaio Carmelo, Portugal, já entende que, de facto, nós temos uma arbitrabilidade forte e uma arbitrabilidade fraca em função dos direitos que aqui nós vamos colocar e discutir para aferir, de facto, a sua arbitrabilidade ou não. Castro Mendes e Mariana França Gouveia, de facto, trazem aqui também outra classificação que vai mais ou menos no mesmo sentido, em direitos absolutos e relativos, sendo que aqui particularizo também Tiago da Fonseca e Ferreira de Almeida, que olham, de facto, para a arbitrabilidade como um conceito, uma premissa que deve ser aferida não antes, mas posteriormente à existência do conflito e à sua resolução, ou o processo da sua resolução, porque de facto podemos correr o risco de olhar para critérios de patrimonialidade e fugirmos de facto
aquilo que se pretende proteger, que são os bens jurídicos indisponíveis, porque entendemos nós, de facto, que existem, mas, no entanto, não são todos, porque não são, de facto, absolutos. Eu quero particularizar aqui o professor Lino de Anvuto, que é um professor angolano, com uma dissertação de mestrado, de doutoramento apresentada recentemente e publicada exatamente a semana passada, e que, de facto, nos traz aqui premissas importantes. O professor Lino de Anvuto diz, e muito bem, e nós concordamos, que a arbitrabilidade não é um conceito estanque, é um conceito variável. E a variabilidade da arbitrabilidade tem que ver também com o facto de nós olharmos para um conflito ou para uma situação concreta e percebermos se estamos diante de um conflito internacional ou internacional. Ou seja, se é a arbitragem nacional ou internacional, que valores é que ela aporta e assim podermos então perceber a arbitrabilidade ou não de um conflito, olhando para critérios de ordem pública interna e ordem pública internacional. Mas também defende o professor Lino de Anvuto que a arbitrabilidade é variável considerando a ideologia política e econômica de determinados Estados. Não é? Determinada realidade. Vão definir-se, de facto, é ou não é arbitrável determinado conflito ou determinada situação. O professor Lino de Anvuto também nos convida aqui a fazer uma incursão que ele apresenta a nível da evolução legislativa quanto à arbitrabilidade dos conflitos em primeira, segunda e uma, se calhar, terceira geração, se assim podemos chamar, que ele classifica como uma forma de resolução ou de definição da arbitrabilidade na common law. E aqui relata, de facto, o professor Lino de Anvuto, e tentando aqui fazer já uma gestão de tempo para que nos possa ser possível terminar a nossa apresentação, não é? Mas o professor Lino de Anvuto fala aqui, de facto, de forma escalonada, de um primeiro momento em que a arbitrabilidade era vista na disponibilidade dos direitos, depois na patrimonialidade do direito, e aqui há uma simbiose entre esses dois conceitos que permitiam, tal como na Suíça, em Portugal e na Bélgica, de facto, que o âmbito da arbitrabilidade fosse maior, ou seja, que abarcasse outras áreas do direito, dentre elas o próprio direito do trabalho, olhando para a disponibilidade desses mesmos direitos, e na common law, em que de facto não é definida a arbitrabilidade pela lei. Essa definição decorre efetivamente do judiciário, que em concreto vai estabelecer de facto aqui estes limites, sendo que nos Estados Unidos nós encontramos aqui um limite que tem que ver com o setor dos transportes, ou seja, a arbitragem laboral no setor dos transportes de facto tem aqui algumas limitações que se lhe apontam. Aqui chegados, eu levanto aqui alguns pontos que não sei, e eu deixo a critério de todos, trago de facto sem serem conceitos fechados, se são dogmas ou se são efetivamente problemas que se colocam a nível da arbitragem laboral. Um deles tem que ver com a cláusula compromissória. As correntes que defendem a não arbitrabilidade dos conflitos laborais entendem que de facto nós não podemos avançar por uma resolução de conflitos nesta sede, porquanto as cláusulas compromissórias não podem constar dos contratos de trabalho. Eu acho que para esta situação, dogma ou problema, tem solução. E a solução podia ser, no caso, e aqui proponho, que a promoção do uso da arbitragem seja feita por iniciativa do trabalhador ou que haja a possibilidade dele próprio desistir da arbitragem em determinado momento. Qual seria, até, no caso, a instalação do próprio tribunal, até antes da instalação do próprio tribunal arbitral. Outra situação que se coloca aqui tem que ver com os limites da proteção dos direitos disponíveis. Nós entendemos que, de facto, tem de se dosear, olhando aqui para uma perspectiva de flexibilização na regulamentação, para podermos ter uma regulamentação específica para a arbitragem nos conflitos de trabalho. E que, de formas a fazer um fato pronto a vestir e que permita que, de facto, não se misture, considerando as particularidades que forem identificadas a nível do direito de trabalho, mormente nos conflitos individuais. Porque ter uma morosidade no processo, porque são resolvidos pelos tribunais judiciais, eu penso que é muito melhor que elas sejam resolvidas por via da arbitragem, sendo que, de facto, acautelados todas aquelas situações que possam inquinar no seu melhor desenvolvimento. Por outra, se discute também a questão da lei aplicar ao mérito da questão e ao processo, sendo que aqui várias correntes defendem que tenha que ser a lei da Lex Fori, mas pronto, há situações que de facto podem ser diferentes. Eu posso aqui idealizar uma situação em que um conflito que esteja a ser despoletado na Venezuela, de um trabalhador
americano que trabalha para uma empresa americana na Venezuela. Se quisermos aplicar a Lex Fori, seria a lei venezuelana. Eu penso que, se calhar, ao mérito ou ao processo, não seria muito estranho se aplicássemos a lei americana, porque até é uma lei que pessoalmente tem contato com as duas partes. Então, eu penso que é uma outra situação que é possível de resolver. Outra questão não menos importante se coloca relativamente ao custo da arbitragem. Nós entendemos também que essa é uma questão, de facto, que é real. A arbitragem tem o seu custo, mas também é verdade que a justiça feita nos tribunais judiciais, ou a justiça formal, tem também o seu custo, porque ela é subvencionada, ela não é barata, ela apenas é subvencionada, ou seja, todos nós pagamos pelo acesso à justiça de todos, mas, no entanto, esses todos nem sempre são iguais, há uma diferença. E se olharmos para o direito do trabalho e os conflitos laborais como aqueles que a intervenção das partes, no caso da parte do trabalhador, deve ser sempre sem custas, nós estaríamos, de facto, aqui a usar de alguma injustiça e, se calhar, a não permitir que, na gestão dos recursos que são escassos, que outras pessoas possam aceder a essa justiça. Pelo que há vários mecanismos que nós podemos usar, e eu aqui trago alguns, não é? O pagamento de custas por ambos, a antecipação pelo empregador, a isenção ao trabalhador, a criação de um fundo para o pagamento dessas despesas da parte do trabalhador, considerando a hipossuficiência do mesmo, e também na questão da defesa dos interesses do trabalhador, visando a equiparação dessas mesmas partes no conflito, a possibilidade da defesa pública e da assistência judiciária. Outras situações, e aqui elencando mais duas ou três, devido também à questão do tempo, seria a questão do número de árbitros. Quantos árbitros seriam chamados para resolver de um conflito individual de trabalho ou um conflito coletivo? Um árbitro? Dois árbitros? Porque se coloca aqui a questão do preço da arbitragem. Quanto mais árbitros, mais cara é a arbitragem. Mas também temos de ver, com um árbitro, eventualmente se colocam mais dúvidas sobre a lisura, sobre a independência e a imparcialidade do árbitro. Pese embora não seja o número de árbitros que define isto. Temos de ter critérios de avaliação que permitam, de facto, que isso seja bem escrutinado. Dentre eles, e aí um outro problema, que é a nomeação dos árbitros. Havendo alguma situação que impeça que essa nomeação, muito bem feita, seja feita pelas partes, elas poderão ser feitas com o auxílio do tribunal ou então com uma comissão criada e organizada por trabalhadores e por a classe de trabalhadores, sindicatos de trabalhadores, e por sindicatos e associações de empregadores para a nomeação desses mesmos árbitros, de modo então a dirimir aqui situações que se possam levantar relativamente à independência e à imparcialidade desses árbitros, porquanto não deixam de ser também responsáveis pelos atos que praticam e dessa forma se poder aqui evitar que se resvale para situações menos boas, porquanto também é verdade que serão nulos as decisões arbitrais que forem tomadas se não respeitarmos as disposições legais, quer imperativas ou não. Não é? Então há uma forma de escrutinar a posterior as decisões dos tribunais arbitrais. Ponto, eu trago aqui outros pontos, no caso aqui a resistência dos operadores do direito à arbitragem, a definição da arbitragem por a desconfiança ou a falta de confiança nos árbitros, a intervenção de grupos, que eu acho aqui bastante importante, que os sindicatos devem ter uma intervenção muito mais intensa, de formas até a poder equilibrar essa balança, e também aqui a questão da fiscalização, como já dizíamos inicialmente, dos órgãos judiciais, da forma de realização dessas mesmas arbitragens, seja por via do recurso, seja por uma outra via, para que de facto possamos ter as arbitragens bem conseguidas. Aqui chegados, eu apresento aqui algumas conclusões que eu entendo serem relevantes, serem importantes para percebermos essa questão. Sendo certo que é possível, sim, a resolução dos conflitos laborais por via da arbitragem, é possível, sim, percebermos que os conflitos individuais também podem ser resolvidos por via da arbitragem, desde que, de facto, existe aqui alguma flexibilização que não vá à precarização dos direitos dos trabalhadores e que permita, de facto, que a arbitragem seja aceita na sua generalidade. Se calhar não, porque poderemos ter, sim, um ou outro valor, um ou outro direito que tem de ser acautelado e, se calhar, de uma forma progressiva, fazemos esse caminho
no sentido da aceitação da arbitragem nos conflitos individuais, mas como dizia inicialmente também, tem que ver com a situação sociopolítica e de determinados estados, de determinadas realidades jurídicas. Outro, se não, a nível de conclusão, é que num sistema multiportas, nós não podemos olhar para a questão do acesso à justiça como sendo o acesso aos tribunais. Porque não é verdade que o acesso à justiça seja só o acesso aos tribunais. Existem outras formas de resolução de conflitos tão eficazes, tão importantes quanto a forma de resolução pela via judicial, pelo que facilmente nós podemos concluir que se há a possibilidade das partes escolherem a via de resolução de conflitos, porque não permitir que de facto assim aconteça, uma vez que só se poderá limitar, ou entendo que a autonomia da vontade se poderá delimitar nos casos em que, por via de princípios de ordem pública, se perceber que determinadas matérias devem ser votadas ao judiciário, ou então uma arbitragem necessária ou arbitragem obrigatória, se entender que de facto é a via mais adequada, porquanto se deve privilegiar a autonomia da vontade também na escolha pelas partes dos métodos para a resolução dos conflitos em que integram. Por outra, se a arbitragem vale o que valem os árbitros, como disse o professor Miguel Júdice, grande arbitralista português, também é verdade que a confiança no procedimento e a existência e a eficiência da arbitragem no que respeita aos métodos de controlo da imparcialidade, da isenção, da responsabilização dos próprios árbitros, deve mover no sentido de haver uma amplitude maior para a arbitrabilidade dos conflitos e um aceitar da arbitragem como via de resolução desses mesmos conflitos. Por outra, a possibilidade de anulação das decisões arbitrais, das sentenças arbitrais, no caso, quer esse escrutínio seja feito de modo ordinário ou de modo da fiscalização extraordinária de constitucionalidade, como pode acontecer aqui no caso de Angola, devem ser razões que motivem a arbitrabilidade dos conflitos individuais, porquanto as sentenças arbitrais não serão sentenças arbitrárias por força dessas formas de resolução. E já terminando aqui, de facto, fazendo aqui nota para mais dois, três pontos na nossa conclusão, dizer que, apesar da criação da jurisdição especializada, os tribunais judiciais não são capazes, não têm sido capazes de resolverem por si só todos os conflitos que se colocam a nível da jurisdição laboral, maiormente nos conflitos individuais. Pelo que esta intervenção em jeito complementar da arbitragem, da mediação e da conciliação é de todo necessária, seja em paralelo ou diferenciada como métodos de resolução extrajudicial. Outra questão que se coloca também a nível de conclusão, outra conclusão que se coloca é de que se o Estado é um ente de bem e se presume a boa-fé do Estado, é necessário que se prove a má-fé dos árbitros. Ou seja, nós não podemos presumir que, por via da arbitragem, será mal resolvida. É necessário que se prove que, de facto, aqueles árbitros, o painel de árbitros, não está em condições de resolver da melhor maneira o conflito que se propuseram fazer, pelo que se deverão aí lançar mão às formas de responsabilização civil ou criminal, se houver, desses mesmos árbitros. Por último, e não menos importante, aqui como última conclusão, o problema da arbitrabilidade dos conflitos laborais, na análise estrita doutrinal, deve ser aferido de modo distinto na perspectiva legislativa, na perspectiva jurisprudencial, porquanto esta última depende, de facto, dos valores sociopolíticos, econômicos e culturais de determinado Estado, de determinada situação, para que se possa aferir se efetivamente podem ou não pode haver uma maior ou menor arbitrabilidade destes conflitos, no caso dos conflitos individuais de trabalho, pelo que entendo que não se deve blindar, pura e simplesmente não permitindo, de facto, que a arbitragem seja vista e encarada como um método adequado e possível de resolução de conflitos laborais, sejam eles individuais ou coletivos. Então, o meu muito obrigado, muitas graças a todos pela atenção que me foi dispensada. Ok. Entonces, ahora, dile que muchas gracias. Muito obrigado.
Yeah. Sérgio, vocês falam lá de